Nosso videocast do Expo Life 2024, o primeiro dia já está de volta. E dessa vez para falar de um assunto que muita gente tem curiosidade, muita gente gosta, muita gente precisa. Porque tem gente que está enxergando até o que não quer e quem quer enxergar às vezes não está enxergando direito. Então por isso a nossa convidada de honra é a nossa oftalmologista, doutora Adele Zambon. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Ela que é cearense, direto de Fortaleza, mas já tá enraizada, capixaba, com panela de barro dentro de casa, pronto. É capixaba. Já fez romaria na Festa da Penha. Já. Já é meio cearense, meio capixaba já, né, Adele? Totalmente. Me assumi. Doutora, vamos falar de procedimentos modernos para correção de grau. E aí eu já começo te perguntando. O mundo está cada vez mais tecnológico, as coisas estão cada vez mais modernas e, obviamente, que o famoso e o tradicional óculos tem dado espaço a cirurgias e procedimentos para poder deixar, talvez, as pessoas mais confortáveis, seria isso? Com certeza. Deixar as pessoas mais independentes e livres para poder desfrutar plenamente aquelas atividades que elas mais gostam e que muitas vezes elas são limitadas pelo uso dos óculos. E aí, conta pra gente um pouquinho, como que é esse procedimento? Quem é que pode fazer? Quais são os riscos? Nós temos duas técnicas que a gente usa bastante. Uma para pacientes jovens, abaixo de 40 anos, que é um procedimento completamente a laser e trata a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. É um procedimento rápido, dura em torno de 15 minutos. Olha! A visão recupera muito rapidamente e o risco maior, que é o que eu mais tenho medo, né, é a questão da infecção. Por isso que nós sempre prescrevemos colírios de antibióticos e eu sou bem rigorosa com os meus pacientes que eles têm que usar nos horários corretos, justamente para evitar a infecção, que é o maior risco. E aí, doutora, quando a gente fala de cirurgia, né? Antigamente se falava muito assim, mas tem que esperar o grau estabilizar. Sim. Tem que esperar o grau chegar não sei quanto, ficar tanto tempo naquele grau para você conseguir. Isso ainda existe? É assim? Em pacientes jovens, sim. Porque essa técnica que a gente usa, a laser, se o grau da pessoa estiver aumentando, o laser, ele corrige aquilo que a pessoa tem naquele momento. Certo. Porque ele remodela a córnea, que é a lente que a gente possui do lado de fora do olho, essa películazinha transparente. Agora, já outra técnica que a gente tem, que é em pacientes acima de 50 anos de idade, que é um implante de lentes intraocular, esse não precisa o grau estabilizar e a pessoa basta ter vontade de se libertar dos óculos, mas aí já é outra técnica, que seria a mesma técnica da cirurgia de catarata. E aí, qual é o risco desse grau voltar, da pessoa precisar voltar a usar óculos, ou não tem esse risco? Na técnica dos pacientes mais jovens, se o paciente ficar coçando muito os olhos, ele pode desenvolver um astigmatismo que ele não tinha, que o laser corrigiu, né? E normalmente os pacientes falam assim, eu operei e meu grau voltou. Mas não é que o grau voltou, é que ele operou quando era jovem e quando completou 40 anos, ele adquiriu outro problema, que é a visão cansada para perto. Braço curto. E aí desenvolveu esse segundo problema que ele já iria desenvolver de qualquer maneira, com ou sem a cirurgia, entendeu? Já na questão do implante de lentes intraocular, o grau não tem risco nenhum de voltar, porque a lente ela é implantada dentro do olho. E há quanto tempo, doutora, essa cirurgia já tem sido aderida pela população? Assim, as pessoas têm... Muito tempo. Mais de 30 anos. Já tem isso tudo? Muito. Agora, o que acontece é que as lentes intraoculares para esses pacientes mais velhos, mais experientes, né, estão cada vez mais ficando mais tecnológicas. Porque antigamente, quando a gente fazia uma cirurgia de catarata, a gente só conseguia deixar a visão boa para longe, porque ainda não existia as lentes multifocais que deixam a visão boa para perto.
E essas lentes, no começo, elas davam muita aberração, aqueles chamados halos, né? Que os pacientes reclamavam muito antigamente. E essas lentes mais tecnológicas estão dando cada vez menos essa questão de halos e proporcionando cada vez mais uma boa visão para longe, visão intermediária e visão de perto também. Doutora, vamos falar agora de um problema. Acho que é impossível a gente não comentar isso. Pandemia. De 2020 para cá, a gente tem observado o crescimento de crianças e adultos também que não tinham problemas de visão, que não tinham dificuldade para ler, dificuldade para enxergar, tendo sido diagnosticado, né, com uma dificuldade, né, na hora de ler, ou crianças na hora de estudar. Isso principalmente cresceu muito na pandemia. Uso excessivo de tela, isso tem a ver? Isso agravou? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Já ficou, antigamente a gente só achava, era um achismo, e agora está completamente comprovado que o uso de telas predispõe ao aumento de miopia de quem já tem e o aparecimento da miopia em quem nunca teve. Mas isso aí acontece na faixa etária, né, dos pacientes mais jovens, crianças até adolescência. Certo. Em adulto é muito raro acontecer isso, por causa do esforço acomodativo para perto, que o olho da criança ainda está em desenvolvimento. Sim. E aí cresce, né, o crescimento axial, o antero-posterior aumenta e consequentemente aparece a miopia. Como controlar isso, doutora? Qual seria o tempo recomendável? Assim, a gente não pode nem falar do ideal, né? Mas o recomendável pela Segundo sociedade. Os estudos, né, a Sociedade de Neuropediatria, eles preconizam crianças abaixo de 5 anos de idade, tela zero. Que hoje em dia, é impossível, né? Já nasce. Quem está acompanhando a gente, pais e mães que estão nos acompanhando, podem falar. Às vezes, que seja aquela meia horinha enquanto a mãe precisa tomar um banho, sim, ou pegar uma estrada e a criança, né, não consegue ficar quieta dentro do carro, bota a tela, meia hora, 1 hora, enfim, não tem jeito. E aí, depois, na faixa etária, acima disso, pode permanecer 1 horinha por dia, de preferência 30 minutos pela manhã, 30 minutos à noite. Sempre um equilíbrio, é o ideal, né? Sempre tendo esse equilíbrio. E outra questão que foi comprovada também, que muita gente não sabe, é que a atividade ao ar livre inibe a progressão da miopia. Oxi. Não a pessoa ficar olhando para o sol, mas só em pedalar durante 15 minutos, jogar uma bola, ir na padaria, comprar um pão, pegar 15 minutos da radiação solar, inibe o crescimento do olho e, consequentemente, a miopia. Isso aí também já foi comprovado, já tem estudos que demonstram. Ou seja, a gente está falando de exposição ao sol, tendo ligação direta com a saúde ocular. Exatamente. Mas não exposição ao sol, olhando diretamente para o sol. Senão a dermatologia briga com a gente. Não, e também afeta a retina. Também. Sim. Olha, curioso. Isso aí realmente é o que a gente fala mais uma vez, né? A gente está comentando na Expo Life, principalmente da saúde integrativa, né? Uma coisa sempre ligada com a outra, a saúde com sempre certeza. Se complementando. E aí aproveito para te perguntar, dentre esses procedimentos cirúrgicos, são procedimentos, digamos assim, caros. Podemos dizer que são procedimentos caros. Qual a eficácia, a garantia que um paciente tem pagando um valor tão alto, doutora? Caro. Porque é caro, né? Caro é um valor muito relativo, né? É caro pra quem, né? E caro pra quem, primeiro, né? É caro pra quem. E segundo, qual é o tamanho da sua dor? Necessidade. Qual é o tamanho da sua necessidade? Porque pra mim, caro é a pessoa ser limitada por um negócio que baixa sua autoestima. Por exemplo, eu converso muito com meus pacientes que eu vou operar. E a última disse, doutora, eu só quero conseguir tomar banho sem óculos. Porque se eu entrar no chuveiro sem óculos e o sabonete cair no chão, eu não consigo achar o sabonete. Então, esse conceito de caro e barato é muito relativo. Porque para essas pessoas, vale muito o investimento. Fora o que elas vão gastar de óculos ao longo da vida, né? Sim. Até isso a gente tem que fazer a conta, né? Até isso a gente tem que fazer a conta. Você estava comentando no bastidor aqui que, além de se paga em pouco tempo.
Isso, eu fiz as contas para quem troca de óculos de 1 a 2 vezes por ano, em 3 anos já se paga o valor da cirurgia. Olha, que bacana. E aí, doutora, fez a cirurgia, vida normal? Eu sou bem criteriosa, né? Meus pacientes fez a cirurgia 30 dias sem mar, sem piscina. Tá. Depois disso, sim, vida normal. Mas a gente não pode banalizar nunca um procedimento cirúrgico, né? Porque já ouvi casos de colega que o paciente operou, por a cirurgia ser indolor, ser muito rápida, no outro dia ele foi surfar. E aí pegou uma bactéria. Afe Maria. E a visão, para se restabelecer, teve que fazer transplante de membrana amniótica, antibióticos fortificados, tudo. Foi quase 1 ano para ele conseguir restabelecer essa visão. Então, eu sou muito criteriosa com meus pacientes e não falo, é um procedimento simples, não banalizo. Porque a cirurgia ela não é um milagre. Sim, ela é uma alternativa muito boa, muito eficaz, mas a gente tem que ter os cuidados. Feita em consultório? Em centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Anestesia? Anestesia tópica, é só colírio, mas tem que ser em centro cirúrgico, ambiente estéril, tudo segundo as regras mesmo. Que bacana. Doutora Adele Zambon, tenho certeza que essa sua palestra, eu acho que vai muito além dos profissionais da medicina, né? Principalmente para quem tem interesse, para quem tem essa curiosidade. Porque, querendo ou não, eu acho que essa coisa do óculos, todo mundo quer se libertar. Um dia ou outro, todo mundo quer se libertar do famoso óculos, né? Isso. Principalmente adolescente, criança. Querendo ou não, é aquele acessório, digamos, ingrato, né? Que rotula Incomoda, a pessoa, né? incomoda. Muitas vezes a pessoa é rotulada pelo óculos, né? Sim. Bullying na escola, na minha época, era muito, Isso. né? Um paciente que eu operei mês passado, ele tinha autoestima tão baixa, que ele não tinha coragem de pedir a namorada em noivado. Porque ele achava, porque o óculos fundo de garrafa, ele achava que ela ia dizer não. E aí ele fez a cirurgia, depois foi até emocionante. E ficou outra pessoa, se libertou. Mudou, assim, completamente da água para o vinho. E aí, criou coragem e hoje em dia ele está noivo. E foi uma história, assim, muito bacana e que é muito gratificante para a gente. E viva a cirurgia de correção, né? Isso. Que bacana. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo. Aí, o que precisar. Obrigada. E quando tiver novidades em relação à oftalmologia, cirurgias, novidades no mundo da oftalmologia, estamos sempre de portas abertas. Obrigada, viu, doutora? Nada. Daqui a pouco o nosso videocast com mais conteúdo no primeiro dia de Expo Life 2024. Até já!